bom dia. Somos acordados? Bem, aqueles que estão acompanhando sabem que nós tentamos bravamente terminar a lição 17 na semana passada, mas o conteúdo é muito rico e ficou praticamente impossível cobri-lo todo, né? Então nós tivemos, infelizmente, que colocar uma terceira aula para terminar a lição número 17. Mas cá estamos nós, vamos orar e, com a ajuda de Deus, encerrar essas 8 páginas que nós temos hoje. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelo privilégio que temos de estudá-la e que o Senhor possa continuar, ó Deus, nos capacitando a entender aquilo que ela diz e praticar em nosso dia a dia. Obrigado, Deus, pelos irmãos que, em particular, prepararam este material, que Tu recompensas a cada um, eles sejam e continuem sendo usados pelo Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós não paramos exatamente aí, mas para você pegar o fio da meada, vamos lá na página 304. Agora sim, pode rodar. Tá bom ou quer que apague aqui a da frente? Tá dando para enxergar bem? Só lá atrás, dá para enxergar bem? Tranquilo, né? Beleza, fica até melhor para a filmagem assim. Muito bem, então estamos certinhos aí, estamos na página 304, sugestões de temas e atividades para o culto doméstico. Nós não vamos reler isso tudo, senão nosso tempo não vai dar, ok? Só as letras principais, os pontos principais. O culto doméstico, baseado no estudo da palavra de Deus, deve se aplicar a todos os membros da família e enfatizar áreas em que o Senhor está trabalhando atualmente em suas vidas. E aí vem ao detalhamento de exemplos quanto a isso. Letra B. A memorização das Escrituras é uma parte vital do culto doméstico, especialmente porque a recitação dos versículos pode promover o encorajamento mútuo dos membros da família. Quando estiverem memorizando as Escrituras, em conjunto vocês podem realizar diferentes atividades. Isso vai variar em especial em relação à faixa etária dos filhos. Letra C. Louvor, oração e ações de graça devem ser praticados com diligência durante o culto doméstico. Sugestões para ajudar a afirmar os momentos de louvor, oração e ações de graça como parte integrante do culto doméstico. E aí vem essas 3 descrições. Vamos lá, pode passar? E aí é onde nós realmente paramos, eu acredito. Pode ir? 2, 3... Isso, agora mais um. Muito bem. Letra D. É aí exatamente onde nós paramos, segundo os anais do vídeo da uma aula passada. Letra D. Missões e ministérios são 2 aspectos com frequência negligenciados no culto doméstico, mas vitais para a vida em conjunto dos crentes. Irmãos, nós temos na nossa igreja, por exemplo, permanentemente 6 famílias missionárias que são adotadas pela nossa igreja, correto? Bem, para ilustrar isso aqui, os nossos filhos não podem não conhecê-los. E nós ainda temos um enorme privilégio de conviver com Abraão e a esposa, com o irmão Charles e a esposa, com outros irmãos periodicamente que estão aqui conosco. Isso é um enorme privilégio, porque na igreja onde eu cresci não havia nenhuma missão perto. Todos estavam, na verdade, muito longe. Então, quando nós recebíamos um missionário, era algo muito raro, né? Não acontecia toda hora. Então, o convívio, meus irmãos, com missionários é de enorme influência na vida dos nossos filhos. Eu não vou dizer pode não, é de enorme influência na vida dos nossos filhos. Eles já crescem vendo que é gente de carne e osso, certo? Que torce para o mesmo time rubro-negro, né? Como o Abraão, e enfim, é gente normal como qualquer outra, não tem que mudar nada. E assim acaba tendo essa facilidade de desmistificar essa coisa de que para ser missionário precisa ser uma pessoa extremamente especial. Não que não sejam especiais, mas há de certa forma, meus irmãos, uma certa mística errada em redor disso, que acaba colocando na cabeça de algumas pessoas, e as crianças não são diferentes, de que ser missionário é uma coisa muito difícil e inalcançável para eles, certo?
E esse convívio também pode ser trazido para o culto doméstico, orando por eles, né? Lendo as notícias que são divulgadas, nem sempre dá para ler tudo aqui no momento missionário, e assim participando. Vamos lá, algumas sugestões. Separe um dia por semana para enfatizar missões durante seu culto doméstico. Leiam cartas de missionários que a família sustenta financeiramente ou em oração. Se a família não está no momento sustentando um missionário, gastem tempo para determinar por quem vão orar e, se possível, quem vão sustentar financeiramente. Orem pelos seus missionários e por outros que estão ministrando fora da sua igreja local, no seu país ou em outros países. Mantenha uma agenda de oração para o missionário que a sua família ou igreja sustenta. No seu devocional ficou no carro, né? No seu devocional, meus irmãos, lá na frente, nós temos uma parte dedicada a uma agenda de oração, um diário de oração. Lembra disso? E uma das partes desse diário de oração é exatamente para orar por missionários, certo? Eu espero que, pelo menos o nome das 6 famílias que eu mencionei estão no seu boletim todo domingo, tá? O nome dos irmãos que convivem conosco estejam lá escritos para que você esteja orando no seu momento devocional e você pode aproveitar isso com a família também. 2. Juntos, preparem algo para o missionário adotado pela família. Escreva uma carta, prepare um pacote com presentes ou dê início a um fundo de ofertas. Uma questão além da oração, né? Alguma coisa bem mais que chegue lá, né? E comunique ao missionário que você está pensando nele, que está considerando o trabalho dele. 3. Alistem possíveis maneiras de ministrar a outros, providenciando alimentos para pessoas doentes, trabalhando em serviços de casa para pessoas impossibilitadas de fazê-los, enviando bilhetes de encorajamento a outras pessoas, visitando aqueles que não podem sair de casa, etc. A cada semana acrescentem novos itens a esta lista e comecem a colocá-los em prática, uma vez por semana, atuando juntos. A ideia aqui, meus irmãos, é envolver os nossos filhos com o ministério da igreja de alguma forma, certo? É importante nós ensinarmos aos pequenos, desde pequenos, e quando não forem tão pequenos assim, que o servo que não serve, não serve. É importante uma criança que, por natureza, já gira em torno do seu próprio mundinho, certo? Se é a nossa natureza humana, nós somos assim, ela aprenda, né, a preencher a necessidade do outro e não apenas atender a sua. Muito bem. Letra E. Ainda em sugestões de temas e atividades para o culto doméstico. Cultos nos lares e na igreja local são proveitosos para a edificação de todos os membros da família. O benefício de estarem pessoalmente envolvidos em adoração com outros crentes, pode ser regularmente estendido e ampliado no lar. Vê se acha para mim aí Hebreus 10, 23 a 25, e é onde nós vamos fazer a leitura aí. Confere, não? Enquanto você procura, número 1. Logo depois de terem participado de cultos de adoração na igreja local, separem tempo para cada membro da família, para que cada membro da família explique o que aprendeu. Permita também que cada um tenha a oportunidade de contar o que planeja fazer diante do Senhor e dos outros, como resultado daquele tempo de adoração. Irmãos, olha só. Por que eu gosto tanto do grupo de vida? Sempre que me perguntam qual é a vantagem do grupo de vida, uma das vantagens, muitas, é a possibilidade de soltar a língua do cristão, certo? Muitos cristãos não sabem comunicar sobre a sua fé. Não sabem explicar o que creem, não sabem compartilhar, não sabem ler "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará" e falar 1 minuto e meio sobre o versículo. Pastor, eu até sei, mas eu não sei falar. É exatamente o que eu estou dizendo. Então, o problema, irmãos, é que ninguém tem como ler a sua mente. Compartilhar a sua fé é fundamental para o cristão, ok? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo "deixa eu adivinhar o que ele está pensando", muito menos "deixa eu perceber o que ele está vivendo", certo? Essa história de "prega o evangelho se necessário use palavras", essa frase não faz sentido nenhum. Evangelho são
palavras. O bom testemunho não é o Evangelho. Ele pode abrir porta para o Evangelho, certo? Mas não é a mesma coisa que a pregação do Evangelho. Portanto, irmãos, no culto doméstico, tanto como eu estou usando o exemplo do grupo de vida, é muito importante que a gente proporcione a oportunidade de nossos filhos falarem, né, sobre aquilo que nós estamos lendo, cantando, não importa, para que aprendam a comunicar, né, a verbalizar aquilo que eles estão até sentindo, mas precisam ser instruídos nesse sentido, né? Eu compartilhei com vocês como que o neto do pastor Warren Wiersbe, falecido há 2 semanas aí, o neto dele chegou em casa, comunicou para suas filhas que o bisavô havia falecido, né? E a filhinha de 5 anos deu uma enorme aula de boa doutrina, de boa fé cristã, sobre a esperança dos salvos e tal, né? Onde o vovô estava agora, né? O que estava acontecendo com ele, como ele estava feliz, etc, etc, etc. 5 aninhos. Então é muito importante, irmãos, nossos filhos saberem comunicar aquilo que acreditam, falar aquilo que acreditam, mesmo que seja dentro da limitação do vocabulário da determinada idade deles, né? O interessante, irmãos, é que quando nós estimulamos as crianças dessa maneira, elas lhes surpreendem. Nós, não sei quantos aqui sabem, nós há muito tempo atrás, lá no Paleolítico, nós tivemos uma escola e nosso método era que as crianças bem cedo começassem já a aprender a ler e escrever. E algumas poucas pessoas ficavam assim, mas isso não força a criança muito, não? Não, na verdade, as crianças hoje, irmãos, elas são idiotizadas e é o mais longe possível sem aprender. Crianças, às vezes, de 6, 7 anos não sabem ler e escrever direito ainda no Brasil. E nós tínhamos crianças de 3 anos que já estavam bastante adiantadas no processo de alfabetização. Porque as crianças são esponjas. Não quebra, não traumatiza, não enlouquece a criança, não. Ora, a fé cristã é a mesma coisa. O catecismo infantil e depois o catecismo mesmo, né, normal, de adultos, ele pode ser ensinado desde pequeno, porque a criança tem plenamente capacidade de absorver. Você, na verdade, vai ter que botar sua barba de molho, porque quando nós ensinamos bem nossos filhos desde pequeno, chega uma determinada idade, ela vai começar a fazer uma pergunta. Não surpreenda seu filho chegar para você, pai, 9 anos de idade, você é infra ou supra? Aí você vai ficar meio enlouquecido, né? Mas peraí, deixa eu estudar aqui. Os irmãos que não estão muito familiarizados com esses termos, são 2 teorias teológicas sobre a ordem da queda e do decreto de Deus de salvação. Não é exatamente nada que vai pagar a dívida externa, mas só gosta muito de discutir isso por aí. Mas já pensou seu filho de 9 anos uma pergunta dessa para ti? Ou seja, significa o quê, irmão? Quando você ensina a criança a correr cedo, você vai ter que estar em forma, porque vai ter que correr na frente. Tá? Isso é certamente um grande bom efeito colateral na vida dos pais. Muito bem. Número 2. Diversos membros da família podem planejar e dirigir as diferentes partes do culto no lar. Desenvolva sua ordem de culto, que pode incluir leitura das escrituras, cânticos, ofertas para fins específicos, oração em conjunto e até mesmo um pequeno sermão preparado por um dos membros da família. As crianças gostam de liderar partes do culto ou de serem introdutores. Os cultos no lar são oportunidades ideais para que outras famílias se juntem a vocês, pois todas as faixas etárias são bem-vindas e incentivadas à participação. Deixa eu novamente usar o exemplo aqui do que está acontecendo. Alguém já me perguntaram com certa surpresa, são os jovens da sua igreja que pregam no culto da juventude? Eu falei, mas os jovens mesmo, ou aqueles mais velhos, mais 30 e tantos anos, como 30 e tantos anos é velho, eu estou o quê? Caindo nos pedaços? A ideia deles, meus irmãos, é que, porque na Igreja Batista, tradicionalmente, o trabalho de jovens era feito com um material pronto, certo? Uma revistinha lá da União de Jovens, que lia-se o material, e até hoje muita coisa é feita assim, enlatado, que você lê, você acompanha, não tem que pensar muito não. Nosso culto da juventude, último sábado de cada mês, a mensagem é trazida do zero. O jovem tem que escolher, orar, escolher o texto, preparar a mensagem e entregá-la, certo? O máximo que eu faço, traz para mim, para dar uma supervisionada, se você quiser, né, uma opinião e assim por diante. E eles ficaram surpresos. Bem,
Isso é fruto de jovens que, desde lá da adolescência, estão sendo estimulados a pensar teologicamente e a comunicar sobre a sua fé, certo? Qual é o efeito colateral disso hoje, irmãos? Hoje nós temos mais jovens pregadores na nossa igreja do que nós temos adultos pregadores da nossa igreja. Adultos me refiro a homens mais velhos e casados, certo? Que não passaram pelo mesmo processo. Então, isso acontece, desculpe, isso deveria começar a acontecer na sua casa. E é isso que aqui está dizendo. A partir de uma determinada idade, certo? Deixe seu filho falar sobre aquilo que ele está lendo. É um certo tipo de pregação, ele aprender, não, uma coisa simples que a gente aprendeu até no nosso seminário, né? O OIA, a observar o texto, a interpretar o texto e aplicar o texto, a respeitar texto e contexto desde o começo. É incrível, meus irmãos, que os meus filhos já corrigiram determinadas noções. Uma vez eu estava numa reunião de pastores e o camarada leu Efésios capítulo 4, né? Vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, certo? E ele falou 30 minutos sobre a vocação pastoral. Eu fiquei indignado aquele dia. Eu cheguei em casa, aí, acho que eles perceberam que eu estava um tanto quanto indignado. E aí, era a Leila e um deles, que eu não lembro agora qual deles era. Lembra, amor? Qual? Não lembro. Um dos três patetas aí. Aí, eu cheguei assim, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aí eu abri o texto, li o texto, eu falei, sobre o que Paulo está falando? A Leila tem ótimo preparo teológico e tudo mais, mas a criança que estava do meu lado dizia assim, ora, sobre a salvação. Irmãos, é tão óbvio que é incrível um pastor falar 30 minutos sobre um texto, sobre algo que o texto não está falando. O texto não é sobre vocação pastoral. Vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. É a vocação que está no capítulo 1, capítulo 3, é a eleição eterna, a redenção. Como dizia meu professor, é óbvio, ululante. E um camarada que passou 4 anos para um seminário não consegue interpretar o texto direito. E na época uma criança, volta de 10 anos, 12 anos, interpretou direito. E o ponto aqui, meus irmãos, é que isso começa no seu lar. Pai, pastor, eu me preocupo lá no futuro. Será que meu filho vai para umas igrejas doidas de 4, 5 nomes e tal? Cabe a você hoje vacinar o seu filho. Não é a igreja que faz isso. É você dentro de casa ensinando boa doutrina. Ensinando, como a gente está falando, a verbalizar a sua fé. 5. Sugestões de planos para o culto doméstico. Lá eram temas e atividades que nós sugerimos, certo? Agora, aqui são planos, irmãos, sugestões, tá? Pastor, não, a gente vai fazer todo dia em cima do nosso devocional. Maravilha, não tem problema nenhum. A gente vai fazendo todo dia em cima do autoconfrontação. Não tem problema, certo? Isso aqui são só sugestões. Sugestão 1, plano básico para cada semana. Primeiro dia, ênfase em missões. Segundo dia, recitação de versículos bíblicos memorizados. Terceiro dia, louvor, oração e cânticos. Então, estão variando, né? São variações do tema. 4, estudo da palavra de Deus. 5, ações de graça, testemunhos. Dia 6, planejamento e ação em ministérios. Tudo isso nós já vimos agora, certo? E, finalmente, 7, adoração em um culto no lar. Então, os outros são dias mais pontuais, né, de assuntos, e no 7º, uma junção de tudo em um culto maior, certo? Então, novamente, irmãos, pastor, mas nós não temos no nosso corre-corre, no nosso jeito, como fazer isso aqui todo dia da semana. Lembra que foi dada uma sugestão aqui de você usar, por exemplo, o horário da refeição? Caso haja uma refeição de todo mundo esteja presente. Certo? Então, no horário de uma refeição, você pode praticar uma coisa tão simples como recitação de versículos bíblicos memorizados. Certo? Entre uma garfada e outra, enquanto se espera, ou logo depois de todo mundo terminar, mais 15 minutinhos, você está trocando aquela informação. Porque, assim, quando a gente fala, irmão, sobre culto doméstico, né? A cabeça do cara mais tradicional é prelúdio, processional, prelúdio, oração, salmo introdutório, não é culto como nós temos quando a igreja está reunida. A ideia é de algum tempo devocional para a família. Como este tempo devocional vai se desenvolver, irmãos, é que nós estamos aqui dando diversas alternativas, diversas possibilidades
para que a gente possa implementar. Letra B, sugestão 2. Separe um tempo mais extenso para examinar necessidades ou problemas sob o ponto de vista bíblico, certo? Por exemplo, durante a primeira semana, investigue e estude juntos na Palavra de Deus o tópico escolhido. Então vamos lá, nós vamos tratar essa semana sobre evangelismo. Então, cada dia da semana, um texto bíblico sobre evangelismo. Numa outra determinada semana, um membro da família, ou alguns membros da família, ou a família anda meio enraivecida, né? Meio trocando assim entre tapas e beijos e tal. Então a gente separa uma semana para falar sobre domínio próprio, né? Sobre ira, certo? A gente fala sobre ira, alguém pensa coisa assim bem grave, né? Perdeu a cabeça e irou-se, acabou. E ainda tem aqueles pessoas que se iram para dentro, né? Tá, por fora tá uma maravilha, mas por dentro tá... Então, uma semana para tratar do tema. Então é sobre isso que essa primeira sugestão está falando aqui. 2. Durante a segunda semana, desenvolva um plano para praticar aquilo que a família aprendeu e comecem a aplicá-lo fielmente. Então seria basicamente rever a semana anterior e compartilhar momentos em que aquilo pode ser vivenciado ou não. Ou, olha, mesmo diante daquilo que a gente estudou semana passada, eu não tive um bom resultado essa semana e tal. Porque, irmãos, é uma oportunidade de orarem uns pelos outros. Porque pode ser que, inclusive, algumas dessas quedas, vamos chamar assim, aconteceram dentro de casa. Enquanto um está confessando, o pessoal assim, eu sei. Porque, de repente, foi alvo daquele problema que a pessoa está lidando, que está tratando, né? Você tem que lembrar, nós vivemos com pecadores. 3. Durante a terceira semana, cada pessoa deve relatar o seu progresso no cumprimento do plano. Cada membro da família deve memorizar versículos significativos relacionados à questão, recitá-los durante o culto doméstico e contar como esses versículos aplicam-se à vida pessoal. Número 4. Na quarta semana, voltem à sua agenda costumeira para o culto doméstico. Nos dias de louvor e oração, enfatize aquilo que cada membro da família aprendeu. No dia destinado à memorização da Bíblia, recite os versículos que decoraram. Antes de nós continuarmos, irmãos, eu quero ressaltar algo que falei quando a gente começou a ver essa esquematização toda. Que talvez você esteja olhando isso aqui um pouquinho, né, de nariz torcido. Nossa, como isso aqui é enlatado, como é gringo. O brasileiro é mais livre, né? Ele é mais do improviso, né? Mais do samba no pé. Tá? Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que eu já tive essa atitude porque eu estudei em um seminário americano. Mesmo que a maior parte do corpo docente lá já fosse brasileira, você sentia, né, o esquema, o jeito de fazer as coisas e tal. E aí você tem essa tendênciazinha de dizer, isso é coisa de americano. Brasileiro não é assim. Mas aí com o tempo eu aprendi o seguinte, que legal, eu estou criticando um negócio, mas eu não tenho uma alternativa. Então é tão legal quando você diz, eu discordo disso. Lembra da mulher na porta com Spurgeon? Eu não gosto do seu método de evangelismo. Tá, qual é o método de evangelismo da senhora? Não, eu não evangelizo. A Spurgeon perdeu a cabeça, então eu prefiro o meu, né? Então, irmão, não tem problema de você não gostar disso aqui. Qual é a sua alternativa? Porque teve uma vez que eu virei para o meu professor de homilética, eu falei, acho esse esquema não é muito engessado, não? Aí ele falou, pode ser. Qual é a sua alternativa? Eu falei, eu estou ainda examinando algumas... Eu vou usando esse aqui por enquanto. Coisa de jovem, né, irmão? Critica, mas nem pensou direito sobre o que está criticando. Então, bem, a maioria de nós não são tão jovens assim. Joia, no seu grupo de vida essa semana, vou orientar aqui todos os líderes. Compartilhe sobre como tem sido a sua experiência melhor do que a sua experiência tupiniquim, melhor do que essas aqui. Ótimo, não tem problema nenhum. Não tem que fazer isso aqui, irmãos. Nós temos que fazer alguma coisa. Né? O nada não é alternativa a alguma coisa. Bem sábio isso aí, né? Bem profundo, né? Mas não é verdade? O nada não é alternativa a alguma coisa. Tem que ter alguma opção para você dizer, isso aqui não presta. Senão você está parecendo a oposição. Nós não queremos a reforma da Previdência. Sem ela o Brasil quebra. Mas não queremos assim mesmo. Então a gente faz o que no lugar? Você sabe o que querem, né? Deixa quebrar.
que depois a gente ressurge aí como salvador da pátria, do negócio que a gente ajudou a quebrar mais ainda. Não, nós não podemos de maneira nenhuma agir assim. Mais 2 sugestões, irmãos. Sugestão 3. Estudem a palavra de Deus durante algum tempo, 1 ou mais semanas, para aplicá-la a questões e eventos atuais. Registrem aquilo que aprenderam juntos. Então, de repente, seus filhos observaram no noticiário uma coisa que chamou a atenção. Você pode começar a dedicar o culto doméstico, o estudo ali da Bíblia, para responder aquela questão. E aí, volta, né, retoma o que foi aprendido, comparando aquilo que passou na televisão, que passou no noticiário e tal, e chamou tanto a atenção deles. Isso os ajuda, no futuro, a compreender que a nossa fé é extremamente prática e racional, e ela tem uma resposta a absolutamente todos os problemas do mundo, certo? Não pode não ser a resposta que o mundo gostaria, mas é a resposta que Deus tem para tudo isso. Sugestão 4. Durante uma semana, estudem a vida de um personagem bíblico, enfatizando um problema específico ou um exemplo de consagração. Na semana seguinte, ensaiem e dramatizem determinado evento da vida daquele personagem bíblico. Obviamente isso vale mais para as crianças pequenas, né? Incentivando todos os membros da família a contribuírem e participarem, porque boa sorte você conseguir um jovem dos adolescentes a ficar fazendo pecinha dentro de casa. Acho que não vai dar certo. Mas para crianças menores, elas vão se divertir, vai ser muito legal, elas com certeza vão achar o máximo esse culto doméstico encenado. Eu quero só destacar uma coisa aqui, meus irmãos. Quando nós passamos por Juízes, eu fiquei lembrando como os livros infantis tratam, por exemplo, Sansão como um grande herói. E nós vimos que ele é tudo, menos um grande herói, né? Então você vê que às vezes o material infantil ele meio que romantiza os personagens bíblicos. Por que eu quero falar sobre isso, irmãos? Porque é importante nós lembrarmos que nosso papel não é fazer dos nossos filhos grandes admiradores de Davi, grandes admiradores de mesmo Sansão, certo? Até porque, com raríssimas exceções, todas as personagens bíblicas tiveram falhas. De quem que não se trata nenhuma falha? Daniel, que eu me recordo, não tem nada, né? Nada realmente explícito. E pouquíssimos outros você vai dizer, não, isso aqui não tem nada para você apontar que tenha sido registrado, é claro. Com certeza eles deram cada bola fora na sua vida. Esse é o ponto, irmãos. Eles são gente como a gente. Tiago deixa claro que quando ele destaca o exemplo de Elias, ele fala, Elias era homem como a gente e orou e tudo mais e tal. É importante isso para que a gente não é exatamente idolatrar, mas retire da realidade a experiência desse pessoal e acabe transmitindo para os nossos filhos que devem copiar essas pessoas, quando acertam, é claro. Quando, na verdade, o nosso exemplo supremo, o único realmente que devemos copiar completamente, é óbvio, é o Senhor Jesus, né? Então, mesmo o ensino de personagens deve apontar para Cristo. Finalmente, desenvolva o seu plano familiar. Então, se nenhum desses 4 ficou legal para você fazer na sua família, não tem problema. Faz aquilo que melhor se adequa, mas faça o seu plano familiar. Para terminar, irmãos, essa parte de culto doméstico, conclusão a respeito dele. O culto doméstico pode ser um momento maravilhoso em que todos os membros da família aprendam as verdades de Deus e a prática da palavra. Vamos para o famoso texto de Deuteronômio 6, 6 e 7. Não? Tem certeza? Qual é o texto? Deuteronômio 6, 6 e 7. Onde nós paramos estava marcado aí na folha. Deuteronômio 6, 6 e 7? Isso. 5 a 7 tem aqui. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Bem,
Mais uma vez nós temos que falar, meus irmãos, que se Israel tivesse atendido ao conselho de Moisés, Israel teria uma história muito diferente daquela que ela teve. Tudo que Israel fez foi não isso daí. Ela, com certeza, não na sua totalidade, mas na sua grande maioria, viveu uma vida secularizada. O que é uma vida secularizada? Secularizada é necessariamente uma vida, primeiro lugar, assim, primeiro lugar não, em primeiro momento, no pecado? Não. A vida secularizada, irmãos, é a vida de muito cristão hoje. Essa é a razão da Europa estar como está. A fé cristã, a religiosidade, começou a ficar lá dentro do prédio da igreja. Não era levada para casa. E quando era levada, era de maneira extremamente religiosa. E aí você começa a formar uma geração que não tem vida com Deus, que não conhece a Deus pessoalmente. E aí quando esses filhos crescem, vão para a faculdade, vão seguir a sua vida, a próxima geração vai estar ainda mais enfraquecida. E hoje é aquilo que a gente tem falado sobre a Europa. Igrejas lindíssimas, né? Me refiro aos prédios maravilhosos sendo vendidos para virar Starbucks, para virar boate, para virar biblioteca, para virar cafeteria e assim por diante. Ah, pastor, coisa triste, isso nunca acontecerá conosco. Literalmente depende de nós. Literalmente, irmãos. Cuspir para cima e falar isso nunca vai acontecer conosco sem nós termos uma prática diferente e aprender com a história, não dá. Porque a igreja da Europa tinha a história para aprender. Acabamos de ler o texto. Tinha a história de Israel para aprender isso. Como eles criaram uma geração que não conhecia o Senhor. Começo do livro de Juízes. Uma geração depois que tinham saído do Egito. Meu amigo, tudo que é mais sagrado. Você transformar as 10 pragas, a partida do Mar Vermelho, o sustento 40 anos do deserto, em um conto de fábula, né? Um conto da carochinha, em que ninguém mais realmente acreditava, achava que isso era uma coisa do passado. Vai ver que o vovô inventou isso. É muita negligência, irmãos, muita negligência mesmo. Por isso que é importante, irmãos, não traga o seu filho só para a igreja. Acredite-me, eu vi isso de perto em nossa família, como que levar para a igreja. Você pode ser a pessoa mais consagrada espiritual do mundo, mas levar o seu filho 2, 3, 4 horas por semana, uma semana inteira, para a igreja, não vai impactar a vida dele, dela, como você acha que vai. Na verdade, isso é o mínimo. Mínimo. Extremamente importante, mas não vai causar o efeito que você gostaria. Assim, meus irmãos, o nosso estudo termina com o último ponto, chamado um plano global para criar filhos. A ideia de global aqui não é do planeta Terra, mas um plano amplo, também não é da Rede Globo, um plano amplo, né, de criação de filhos. E o versículo que o Tiago leu já está aqui no nosso. Qual é o próximo versículo na sua lista para eu comparar com a minha marcação aqui? Efésios. Acho que vocês estão no lugar errado, não sei. Depois de Efésios. Bem, o primeiro versículo que eu tenho marcado aqui, acha aí, é 1 Coríntios 10, 13. Depois 1 João 9. Onde nós falamos semana passada estava marcada. Coríntios 10, 13, João 9, Tiago 1, 5. Achou o fio da meada? Beleza. A Daniele Guedes não veio hoje, o pessoal do departamento está perdido ali. Muito bem. Um plano global para criar filhos. Visto que a palavra de Deus se aplica a pessoas de todas as idades, é necessário que cada membro da família entenda que a Bíblia é o único padrão a ser seguido em sua vida. A Bíblia é plenamente suficiente para orientar todos os aspectos da vida, inclusive o relacionamento entre pais e filhos. Nenhuma outra autoridade é necessária ou oportuna para substituí-la ou ampliar os seus ensinamentos. Certa feita, eu fui fazer um serviço, quando ainda estava no mercado de informática, na casa de um irmão.
e falávamos sobre, né, eu estava com filhos ainda bem pequenos, o desafio de criar filhos, etc, etc. Ele falou, é verdade, nós temos que nos preparar. Inclusive eu tenho lido bastante, ele mostrou sua biblioteca, meu Jesus da glória. Era tudo aquilo que eu diria para você, não leia sobre criação de filhos. Não tinha, meu irmão, Jaime Kemp não passava nem no bairro. Só psicologia, sociologia, filósofo sei lá do quê. Eu falei, meu irmão, você não tem uns livros melhores para você ler, não? Um James Dobson, não, Jaime Kemp, uma coisa assim. Nem conhecia. É incrível, meus irmãos, como que nós gostamos de abandonar as fontes de água pura para ir atrás de cisternas rotas, para usar a mesma expressão que o Senhor usa sobre Israel. O que diz, meus irmãos, Pedro? Seu divino poder já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Com todo respeito às áreas humanas, nenhuma delas, sociologia, filosofia, psicologia, jamais chegará na cutícula da sabedoria da palavra de Deus. O problema, meus irmãos, é que a maioria dos cristãos, isso inclui pastores, tem preguiça de fato estudar para encontrar as respostas onde elas estão. Prefere um manualzinho de 10 passos para o seu filho não ficar tomando mais Ritalin. Eu sei que não é Ritalin não, é aquele negócio lá, Ritalin, sei lá. Não funciona assim, meus irmãos. Transformação de vida requer algo mais profundo, mais poderoso do que apenas conselhos comportamentais superficiais, certo? Bem, vamos lá. Primeiro, faça uma revisão cuidadosa das seguintes referências cruzadas. E aí tem algumas idas e vindas, né, daquilo que você já estudou e aquilo que ainda vai estudar. Vamos lá. Os requisitos bíblicos fundamentais para a mudança, lá no comecinho, lição 1 e 2. Identificando a diferença entre andar no caminho do homem e andar no caminho de Deus, lição 3 e 4. Certo? Como vocês veem, meus irmãos? Só uma pausa aqui. Nós chegamos agora falando sobre casamento, falando sobre a criação de filhos, né? Antes de chegarmos até aqui, passamos por tudo isso, que é a base necessária, primeiro, para eu ser mudado biblicamente, e aí poder ajudar outros a mudarem biblicamente, certo? Então, toda vez que você fala assim, pastor, eu queria um material mais profundo, eu já fiz um material bem básico de discipulado com uma pessoa que eu ganhei para Cristo, né? Então, no futuro, quando você me perguntar isso, você já sabe para onde eu vou lhe apontar, né? Você começa com essa pessoa, sem pressa alguma, uma caminhada paulatina em autoconfrontação. Você ensina a pessoa a pescar, em vez de você apenas dar o peixe para aquele novo convertido. B. Os elementos essenciais da mudança bíblica, caminhando ainda, lição 5 e 8. Morrendo para o eu e vivendo para o Senhor, lição 9 e 10. A necessidade de lidar biblicamente com a ira e a amargura que possam estar presentes na sua vida, lição 11. A aplicação dos princípios bíblicos sobre o amor ao próximo, lição 12 e 13. Para honrar a Cristo em todos os relacionamentos familiares, lições 14 até essa agora, 17, que nós estamos, certo? A nossa apostila, irmãos, ela está seguindo o esquema paulino. Não era assim que Paulo fazia? Romanos capítulo 1 ao capítulo 11. Doutrina, teologia, 12 em diante, prática. Efésios 1, 2 e 3, doutrina, teologia, 4, 5, 6, prática. Então nós vimos um embasamento profundo, né, bíblico, bastante recheado de textos bíblicos, para como eu devo ser mudado biblicamente. Essa mudança deve ser aplicada, praticada nos meus relacionamentos. Então, a próxima vez que você estiver, né, querendo esganar a sua esposa só um pouquinho, você querendo, né, afundar a cabeça do seu marido só um pouquinho, qual é a primeira coisa que você tem que fazer, irmãos? Vamos ver se a gente fez autoconfrontação mesmo. Estou querendo esganar minha esposa só um pouquinho. O que eu tenho que fazer primeiro? Examinar biblicamente a mim mesmo. Esse é o primeiro passo. Por que o pecado do outro provoca isso em mim? Veja bem, a autoconfrontação nunca disse que alguém não pecou contra você. Essa possibilidade é real. Fulano pecou contra você. Mas tem um rapaz que viveu na Galileia uns anos atrás, jovem como você, que Isaías, falando sobre ele, disse: como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca.
O Senhor Jesus, irmãos, nunca reagiu. Ele sempre agiu. Reagir é fazer o óbvio quando alguém lhe faz o mal. O óbvio humano é devolver o mal. A ação inverte a polaridade. E você só consegue isso, meu irmão, pela graça de Deus. Não se engane. Não adianta oração na cabeça, não adianta, não vou faltar um culto da igreja, aí eu vou ser transformado. Não adianta. Não é assim que a vida cristã funciona. É mortificação, é dizer não ao nosso eu, e é isso que nós vimos até agora. E aí no próximo número, irmãos, ele vai falar do que nós ainda vamos ver. Letra E. A possível relação entre o medo, a preocupação ou a depressão. Lições 18 e 19. E problemas no relacionamento com seus filhos. Claro, muitos adultos, irmãos, falham no cuidado com os filhos. Por exemplo, cada essa questãozinha chamada aqui preocupação ou ansiedade, né? Então, planejou tudo direitinho com os filhos, aquela coisa certa, Facebook, né, quando nasceu, tão lindo, fez aquele aniversário de 1 ano que custou 30 mil reais, que maravilha. E aí, a vida vai seguindo, você começa a ficar preocupado com escola, com saúde, com faculdade, e aí começa a trabalhar mais. Trabalhando mais, você tem menos tempo para os filhos. Daqui a pouco eles começam a dar problema. E você daqui está trabalhando mais, eles estão dando problema, e você não consegue detectar o óbvio. Que dinheiro não compra tempo. Que dinheiro não é o investimento real que seus filhos precisam. Que você pode dar o presente mais caro em cada aniversário, o aniversário mais sofisticado, pouco importa. Criança não consegue ler isso direito. Lembra da ilustração que eu dei da criança adotada? Que deram um presente de $200 e ela perguntou assim, cadê a caixa do presente que isso aí veio? Tá aqui. Pegou a caixa e foi fazer um forte com o papai. A criança não tem, meus irmãos, a mesma leitura de valores que você tem. A criança não pensa assim, senta na mesa e diz assim, olha, que mesa bem posta, olha o trabalho que meu pai teve, minha mãe teve, eles devem ter trabalhado muito, eu vou ser um bom filho. Não funciona assim. Sabe qual era a parte que eu mais gostava da minha infância? Quando meu pai era representante comercial. Então ele viajava muito para atender as cidades e tal, né? Eu tenho ótimas memórias de poucas vezes, infelizmente, que ele pegou e me levou junto para trabalhar. Eu me lembro, nunca mais esqueci isso, fomos em Macaé, litoral norte do Rio de Janeiro, e lá tinha a torcida do Fla-Caé, acho que era assim, Fla-Caé. Todo lugar tem, meu irmão, um posto santo desse. E eu ganhei uma camisa da Fla-Caé. Já viu como isso fica na cabeça da criança? Eu não consigo lembrar o único presente que consigo lembrar realmente da minha infância que vem à memória foi quando eu ganhei uma bicicleta. De resto, não lembro nada. Não lembro cada carrinho, cada coisa, cada que tenha me dado. Interessante, irmãos, que a gente sai para comprar uma coisa do nosso filho, né? Aquele tênis, e a gente sai todo orgulhoso da gente porque eu comprei esse tênis para o meu filho e tal. Esse tênis de R$600, que ele ia achar a mesma coisa se tivesse comprado de R$60. A não ser que seu filho já esteja no nível materialista tão alto, que ele já começou a aprender a comparar, numa escola que todo mundo está de uniforme, está de farda, né? Ele começou a comparar o tênis do amiguinho, o celular do amiguinho com aquilo que ele tem. Nossa, ele está aqui com esse iPhone 15 e eu estou aqui com esse barrinha de chocolate e tal. Então, se seu filho já chegou nesse nível, alguma coisa lá atrás você errou. Uma coisa não saiu como deveria estar. Porque se ele não entende que você tem um barrinha de chocolate porque é o que seu pai pode dar, e provavelmente aquele camarada está com aquilo lá, porque o pai dele pode dar, o pai dele deu sem poder dar, alguma coisa saiu do trilho, no meio do caminho. Erramos a mão, erramos as prioridades. Então, como vocês veem, meus irmãos, tem muito a ver essa nossa vida louca e como isso influencia o relacionamento com os filhos. Letra F. A seriedade dos pecados escravizadores e o seu relacionamento com problemas entre pais e filhos. Lições 20 e 21. Claro, alguém debaixo do peso do pecado vai destratar, vai influenciar aqui.
os relacionamentos horizontais. O problema aqui, meus irmãos, vai influenciar o horizontal, certo? Por isso que quando você tem um problema horizontal, a primeira coisa que você pergunta é: o que desandou na minha vida com Deus? O que está errado aqui? Para que eu esteja tratando o meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu esposo, teoricamente as pessoas mais importantes da minha vida, dessa maneira. O que saiu do trilho no meu relacionamento com Deus? Me examinar biblicamente. Finalmente, irmãos, a necessidade de que os componentes da sua família estabeleçam padrões baseados na palavra de Deus para cada área da sua vida e os observem fielmente. É a lição 22, a gente já vai estar lá em julho, eu creio, chegando ao final da nossa caminhada. Se a gente continuar incumpridando as lições, talvez agosto. Uma nota aqui, irmãos. As referências cruzadas mencionadas acima são importantes para trabalhar no relacionamento entre pais e filhos. Para lidar com problemas biblicamente, você deve examinar todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, qualquer problema entre pais e filhos não pode ser superado lidando-se com ele como um fim em si mesmo. Cada problema específico deve ser tratado à luz dos princípios bíblicos aplicados à vida como um todo, para promoverem mudanças bíblicas que o conformem à imagem de Cristo. Como você pode perceber, as lições anteriores são mencionadas juntamente com aquelas ainda não estudadas. Pastor, parágrafo complicado, o que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que se a criança manda sentar e ela não senta, aí você manda sentar, ela está de pé, manda sentar, ela está de pé, e aí você fala assim: olha, se você não sentar, vou tirar o videogame. Ela vai e senta, certo? Parabéns, você não resolveu nada. Absolutamente nada. Eu já vi adestrador de cachorro fazendo trabalho mais competente. Porque o problema aqui, meus irmãos, é que não foi tratado a real situação. A rebeldia do coração da criança. Ela simplesmente fez porque não quer perder alguma coisa que ela tem acesso. Eu não quero perder o meu brinquedo favorito. Eu não estou dizendo que não é uma boa disciplina, mas não é só isso que tem que ser feito. E aí que está, meus irmãos, o que eu venho falando há tanto tempo, sobre o grande problema de se romantizar o casamento demais da conta, se romantizar filhos demais da conta, e você não perceber que, na verdade, em uma tonelada de alegria que é ter filhos, você tem umas boas centenas de quilos aí de choro, suor e lágrimas. Às vezes da infância até a vida adulta. Porque é trabalhoso. Lidar com gente é trabalhoso. Quando eu lidava com coisas, eu não tinha um quinto do aborrecimento. O computador não fazia o que eu queria, trocava a peça, ele fazia o que eu queria, acabou. Você não tem como fazer isso com uma pessoa, não tem como fazer isso com um filho. É um processo de aconselhamento que requer de nós, meus irmãos, o devido preparo, porque é maratona, não é sprint de 100 metros. Cabe, meus irmãos, a filhos e pais hoje compreenderem, filhos, o trabalho que nós damos aos nossos pais. Pais, o trabalho que nós temos com os nossos filhos. E realmente abraçar a nossa responsabilidade quanto a isso. Se você prosseguir no treinamento em aconselhamento bíblico, você descobrirá que as soluções de Deus apresentadas neste curso se aplicam a todos os problemas, inclusive aqueles não abordados neste manual. Por exemplo, não tem nada aqui sobre relações trabalhistas. Como lidar com um chefe perseguidor? Não tem esse capítulo aqui. Mas os princípios básicos, irmãos, de examinar a si mesmo e lidar com a ira e tudo mais, vai se aplicar à mesma área que não esteja presente aqui nesse manual. Ok? Vamos lá. Número 2. Nesse plano global para criar filhos. Para ajudar cada um dos seus filhos a estar ciente dos hábitos pecaminosos ou tentações que se relacionam a diferentes áreas da vida, explique a eles a importância de fazer uma lista de pessoas, lugares, ocasiões e circunstâncias em que os problemas se fazem evidentes em sua vida. Isso nós chamamos, irmãos, de gatilhos. O que é um gatilho? Existem áreas, pessoas, circunstâncias na minha vida que eu... pode vir como vier, eu mato no peito, põe no chão e está tudo tranquilo. Por outro lado, existe muitas vezes, especialmente pessoas, que apertam o botão exatamente que aciona sentimentos, sensações em minha vida
Meu grande questionamento é, por que que essa pessoa tem esse poder? Às vezes nem sabe. Na verdade, às vezes não sabe nem que tu existe direito. Mas houve alguma coisa que você relacionou essa pessoa de uma maneira errada na sua mente e agora pode fazer o que for, não presta. E aí você já se ira com aquilo que está acontecendo. É importante nós ensinarmos nossos filhos que eles não vão ter um relacionamento maravilhoso com todas as pessoas da sua vida. Vão aparecer pessoas que vão ser verdadeiras pedras no sapato. E nós devemos ensiná-los o quê? A odiar essas pessoas, a desprezar essas pessoas, a ignorar com superioridade essas pessoas? De maneira alguma. Isso é a antítese da fé cristã. Isso é o oposto da fé cristã. Essas são as pessoas que Deus coloca na vida dos seus filhos para que eles aprendam a amar como Cristo amou. Amar. Essa semana eu aprendi sobre amar ao próximo. E aí, filho, como é que você praticou isso? Eu amo tanto fulano. Mas fulano não é teu melhor amigo? É, por isso que eu amo. Isso é óbvio, isso é fácil. O Senhor Jesus mesmo disse, irmão, se nós amamos aqueles que nos fazem bem, a gente aí, que mérito tem nisso? Os pagãos fazem isso. Então o padrão bíblico, irmão, sempre é muito maior. O Senhor sempre coloca a barra lá em cima. Cá estou eu, né? Fazendo aquela salto em altura. 1 metrinho amando o meu melhor amigo, amando mamãe, papai, todo mundo tal. Aí o Senhor falou assim, não, parceiro. Aí ele pega a barra e fala, lá, 2,15 m. 2,15 m, senhor? É aquele garoto da escola que vive perturbando você. É aquele colega do trabalho que vive tentando puxar o seu tapete. É aquele chefe que não importa como você faça, o que você faça, sempre você faz errado. Esse é o padrão de amor. C.S. Lewis estava certo. Se você quer uma religião confortável e agradável, não lhe recomendo o cristianismo. Porque não é confortável, não é agradável, é desafiador, é difícil. É morte, irmãos, todo dia. Paulo colocou do jeito certo, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Esse é realmente, irmãos, o nosso verdadeiro desafio. Então nós temos que ensiná-los a ter essa percepção do que é na vida deles, pessoas, lugares, ocasiões, né, que produzem o mal neles, ou ajudam o mal a sair deles, e aprendam a lidar com isso aí. No caso de crianças pequenas, os pais devem anotar as informações na folha de trabalho, mas devem fazê-lo apenas quando a criança fornece as informações voluntariamente, após julgar a si mesma de modo bíblico. Vamos lá, irmãos. Número 3, aqui tem algumas instruções também sobre folha de trabalho. Vitória sobre o fracasso. Suplemento 8 está no final da sua apostila, creio que você já viu. Tá? Para preencher as colunas 1 a 3, siga instruções de folha de trabalho. Isso é muito técnico, sem ir lá e conferir. Você não tem a mínima ideia do que eu estou falando. Pais, ao instruir os seus filhos, você deve examinar a si mesmos continuamente de modo bíblico. Vou repetir, meus irmãos. Pastores, parece muito mecânico, parece muito... não sei e tal, tem que ser assim? Não. Tem uma alternativa? Se você tem uma alternativa de como ajudar uma pessoa, seus filhos, por exemplo, a sistematizar os seus erros e a tratarem biblicamente um por um, ter um plano de guerra, ter um plano de ação, você tem uma alternativa? Ótimo, eu sou todo ouvidos. Não é que eu estou dizendo que você não tenha. Talvez você pode sentar em uma boa conversa, começar a dizer, filho, você precisa tratar disso. O pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você aprender a lidar com isso daí. Se você tem uma alternativa prática, rápida, né, você pode fazer de uma maneira diferente novamente. Não tem absolutamente nenhum problema usar o seu método e não esse daqui. Por que o pessoal faz isso aqui na apostila, irmãos? Porque tem gente que não tem a mínima ideia de como fazer isso aqui. Então essa ajuda se torna realmente preciosa, certo? Para que ela possa conduzir-se numa mudança bíblica. Número 4. Quando estiverem preenchendo a coluna 4 da folha de trabalho, vitória sobre fracasso, o que você deve fazer lá? Você e seus filhos devem preparar um plano básico
para vencer os próprios pecados, e especialmente aqueles que atingem o relacionamento familiar. Incluam em seus planos pessoais os pensamentos, as palavras e as ações que vão ajudá-los a desenvolver uma conduta semelhante à de Cristo, e considere as diretrizes que damos a seguir. As diretrizes abaixo aplicam-se apenas aos membros da família que já experimentaram o novo nascimento espiritual, né? Claro, que sem isso você não vai conseguir pensar, falar e agir biblicamente. Então vamos lá, irmãos, começar a destrinchar como que deve ser esse plano básico. Primeiro, a base bíblica. 1 Coríntios 10:13 vai ser lido. Lembre-se de que Deus prometeu cuidar de você e dos demais crentes em qualquer situação, independentemente de quão incerta ela possa parecer. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Esse texto tão conhecido, irmãos, deixa claro que nessa caminhada Deus está supervisionando para que você lide com as coisas, porque você pode lidar com as coisas. Elas não estão fora do seu alcance, certo? Isso é demais para mim. Não, não é demais para mim. O processo que está sendo demais para você. O processo é que é desconfortável. Ele incomoda especialmente a nossa carne. Letra B. Confesse a Deus todos os seus pensamentos pecaminosos. 1 João 9 é amplamente conhecido. E recorra ao auxílio divino para mudar o estilo de pensar pecaminoso. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Muito bem. Então, diante dos dilemas e desafios espirituais na nossa vida, recorrer ao Senhor, pedindo sabedoria para vencer. Deixa eu colocar uma coisa aqui, irmãos. Costumeiramente, diante de um pecado, especialmente o pecado escravizador, nós temos a tendência de orar: Senhor, tire de mim tal e tal coisa. Já parou para ver que não funciona? Já passou por isso? Não funciona. Porque se essa fosse a maneira de Deus agir, ele tinha feito com Caim. Mas não foi isso que ele fez com Caim. O pecado jaz à porta e a ti cabe dominá-lo. Mesmo que seja, irmãos, no poder de Deus, na graça de Deus, a oração correta não é: Senhor, tire de mim. A natureza pecaminosa, irmãos, vai ficar lá, o espinho na carne vai ficar lá. O que Deus quer de você é que você aprenda a lidar com o seu pecado. E, obviamente, a vencer o seu pecado. Ele não vai simplesmente fazer o trabalho fácil de extirpar aquela parte da sua vida, né, cirurgicamente, sem você absolutamente ter feito coisa alguma em relação àquilo. Então existe, meus irmãos, o seu suor aí, de certa forma, certo? O seu esforço debaixo da graça de Deus de vencer naquela área específica da sua vida, ok? Isso vai, obviamente, desenvolver grande dependência de Deus na sua vida. Letra C. Alegre-se e dê graças por tudo e em todas as situações. Tessalonicenses 5, depois Efésios 5. Alegrem-se sempre, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 2 versículos, irmãos, que falam sobre uma postura de alegria e de gratidão diante da vida, sabendo que perseverar nas provações coopera no processo de conformá-lo à imagem de Cristo. Romanos 5, 3-5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Santo Espírito que Ele nos concedeu. É tão interessante, irmãos, que pouquíssimo disso é colocado em boa parte das igrejas, das mensagens, em demonstrar, queridos, que a nossa vitória, né? Só fala tanto de vitória. Vitória geralmente está falando de vitória financeira, vitória sobre algum problema. Mas a vitória sobre o pecado não funciona assim, nem perto. É um negócio paulatino, demorado. O interessante, irmãos, é que se eu olhar 10, 20 anos atrás, algumas coisas que eu lidava e que eu lutava, hoje eu me pergunto, como é que eu lutava contra aquele negócio? Porque eles literalmente parecem tão pequenos hoje, né? Mas na época não era, não.
Na verdade, na época eles pareciam tão graves e difíceis de lidar como hoje. Com as lutas pessoais, com as idiosincrasias e contradições pessoais que eu lido. Se você não lida, amém, ore por mim. Jogue seu manto sobre a minha vida. Luta é o que caracteriza a vida cristã. As duas metáforas que Paulo usa, uma é do guerreiro, né, do soldado, depois ele usa a metáfora do atleta. Lembra do texto de Corinto? Exato. E é interessante, irmãos, que a palavra que ele usa sobre o esforço, né, do atleta é a palavra grega agonizo. Lembrou alguma coisa ou não? Agonia. Aquele que se esforça, aquele que trabalha, né, para alcançar, o verbo grego é agonizo, da onde vem a nossa palavra por latina e depois portuguesa, agonia. Alguém aqui já teve um amigo que foi profeta não, eu estou pensando, atleta de... Já teve gente que botou a mão, não é profeta, não, calma. Já teve um atleta de alta performance? Você já teve um amigo que foi atleta de alta performance? Gente, ele é quase um monge. Sério. A vida como ela é acaba para o sujeito. O galo canta, ele está de pé. Café é controlado. Se ele é nadador, antes do sol nascer direito, ele já está dentro d'água. Em alguns lugares, sem aquecimento. Ele não tem vida. Às vezes o pessoal pergunta, poxa, fulano vai se aposentar já, mas tão novo. É que ele não aguenta mais a vida monástica que ele tem. E Paulo pega essa vida do atleta para dizer, tá vendo só? Essa é a caminhada cristã. A grande diferença é que você não vai se aposentar, muito menos rico. É toda a nossa vida, um profundo treinamento. E esse treinamento, irmãos, aqui eu vou abrir um parênteses e fazer uma propagandazinha para incomodar alguns. Nosso diretor do seminário, quando nós estávamos lá, o Sr. Davi Cox, sogro do Davi Moore que esteve aqui, e ele também é um ótimo exemplo para isso. O Sr. Davi esteve aqui alguns dias no aniversário da Meva. Ele está batendo 80 anos, não é isso? 80 anos. Ele ainda, nessa idade, com certeza não como fazia na nossa época, ainda nessa idade, ele desce ao lago do Palácio da Vida para correr aquela milha, eu não sei quantas vezes. É um senhor de idade esbelto, ainda com boa saúde e continua trabalhando para o Senhor. Irmãos, às vezes a gente brinca com isso. Mas existe um fator de mordomia e de serviço a Deus em cuidarmos da nossa saúde, em zelarmos para que possamos ir mais longe. Todo mundo morre no dia que Deus quer que nós morramos. Mas nós tratamos disso quando falamos lá no EBD, há uns 5 anos atrás, sobre a providência e a soberania de Deus, em que ela e a responsabilidade humana sempre andam como 2 trilhos de trem, de uma maneira misteriosa, difícil de nós compreendermos. Mas o fato é de que, apesar que é Deus que determina que a sua senha chegou para morrer ou não, se você vive uma vida perigosa, né? Faz escalada sem corda, por exemplo, Deus vai cuidar de mim. Daqui a pouco meu marido despencou do Monte Everest. Claro, o natural é despencar do Monte Everest. Está sem corda, o natural é morrer. Então ele morreu no dia que Deus queria que ele morresse. Mas até que ponto, irmãos, Deus usa as nossas estúpidas decisões na vida para determinar isso? Como, por exemplo, escalar o Everest sem corda. Ou não cuidar da nossa saúde como deveríamos. E achar que simplesmente a gente vai ter sempre 20 anos de idade e essa saúde de ferro. Seu Davi é um tremendo exemplo para mim. Davi Moore também. É avô, viu? Aquele camarada que teve aqui está com quase 60, não, ele está com 60 anos. E você não dá. Ele só não está melhor porque estourou o joelho no futebol também. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós estamos falando de criação de filhos, nós estamos falando sobre obediência a Deus. Será que é só uma área da nossa vida que é afetada? Ou deveria ser uma coisa bem holística? Desculpa, não se preocupe, eu não estou virando adventista, achando que agora você vai ter que comer porco, vai ser vegetariano, qualquer coisa assim. O meu ponto é que
às vezes a gente brinca e exagera, inclusive com comida. Sem perceber, meus irmãos, o mal que estamos fazendo a nós mesmos e, de repente, comprometendo o nosso futuro. Fecha parênteses. Bem, ainda paremos. Pense biblicamente, né? Letra A. Lembre-se que Deus prometeu cuidar. Já lemos isso aí. Por que não está projetado? Letra D. Tá. Lembre-se de que o perdão que você recebeu de Deus é a base para que você conceda perdão aos outros. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo é até bonzinho, né? Antes de chegar à última frase. Quando chega a última frase, aí liquida a fatura e tira toda a desculpa, né? Tá tão bonito, perdoe-se e tal. Aí no final, como Cristo... Opa, aí complicou. Aí deu na jugular, né? Complica completamente, porque acabou qualquer cláusula de exceção que eu queira incluir. Né? Porque a única cláusula de exceção com Cristo, irmãos, é o pecado contra o Espírito Santo, lembra? E eu não tenho como pecar contra o Espírito Santo contra o meu próximo. Não tem. Então não tem cláusula de exceção. O perdão é a base dos nossos relacionamentos, ponto. E lembre-se de que o seu amor por outros demonstra o seu amor a Deus também. 1 de João 2, 9 a 11. 9 a 11. Não, desculpe, 2, 20 e 21. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. E esse versículo está sustentando, meus irmãos, o que vem antes, de que o amor a Deus ele se torna hipócrita e falso se eu não amo ao meu próximo. Letra F. Concentre os seus pensamentos em glorificar e agradar a Deus em todas as situações e tenha como propósito abençoar outros. Mateus 22, 37 e 39. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Filipenses 2, 4 e 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse versículo, meus irmãos, é um antídoto para muita coisa. Eu estou fazendo algo que em si é muito bom, mas aqui e acolá, no processo de fazer este algo, não tem surgido, às vezes, algumas boas atitudes. Sabe o que esse versículo me diz? Eu não devo continuar fazendo esse algo enquanto eu não conseguir ter essas atitudes. É difícil porque nós queremos muito as coisas. Eu quero tal projeto pronto. Mas para fazer tal projeto eu estou... Uma igreja, por exemplo. Nós queremos o projeto da sede construída. Legal. Aí a gente começa aqui a ver algumas coisas e tal. Daqui a pouco a igreja está em guerra civil. Eu não estou inventando, irmãos. Isso já aconteceu. Igrejas que brigavam pela cor da tinta do banheiro. Porque queriam todo mundo dar pitaco em absolutamente cada detalhe da obra. Para começar, eu acho que foi uma péssima decisão do pastor e da liderança transformar a obra em uma grande cooperação, né? Porque, bem, são sei lá quantas opiniões para cada coisinha que se vai fazer. E a igreja estava em guerra civil. O que essa igreja deveria fazer, irmãos? Mete um cadeado lá no portão da obra, não se faz absolutamente mais nada enquanto não se resolver esse problema que é muito mais severo. Não estamos conseguindo lidar com uma coisa tão banal como construção, obra. E nós vamos daqui a pouco estar nisso daí. E a gente vai ter que parar para pensar o que é mais importante. A obra da vida das pessoas ou tijolo, cimento, pedra que vai ser colocado de pé. Porque fatalmente alguma coisa que vai ser construído lá, você não vai gostar. Já estou lhe avisando. Não sei nem quando vai ser construído, mas vai ter coisa que você não vai gostar. Talvez tem gente que já não gosta nem da localização. Podia ser mais perto do meu bairro. Com certeza. Podia ser do lado da casa de todo mundo. Né? Tem um terreno ótimo lá no Pricumã, ficaria feliz da vida. Paraviana, né, irmã? Por quê, irmãos?
Porque nosso modo de vida, a parte da graça de Deus sempre é farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero do meu jeito. Como é que vai ser? Aí a gente começa a fazer as salas. A primeira coisa que você vai pensar é, onde vai ser a minha sala? Não é verdade? Fez ali a planta e tal, tem as salas, ninguém vai perguntar assim, hein, aonde vai ser a sala, eu sou homem, né? Onde vai ser a sala do departamento infantil? Não vai pensar isso não. Onde vai ser a sala do ministério masculino? Onde vai ser a sala do ministério das irmãs, das mulheres? Onde vai ser a sala do Tito 2? Eu não, quero saber onde vai ser a sala aqui do Tito 1. Dos homens. Porque nós somos assim. E enquanto não tratar isso, irmãos, que é o egoísmo do meu coração, é melhor nem continuar a obra. Eu estou dando um exemplo, querido, você pode pegar isso, pode aplicar um exemplo que nem existe ainda, porque nem estamos construindo. Mas você pode aplicar as outras coisas na sua vida. E meu conselho é, põe uma corrente, mete um cadeado, faz quando der para fazer, resolve o mais importante. Letra G. Dentro da sua situação atual, não se concentre em coisas que o levem a pecar ainda mais, mas discipline a sua mente para pensar naquilo que agrada a Deus. Lembre-se de orar por aqueles que o perseguem, Mateus 5,44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Lembra? Mete o cadeado, mete corrente, põe o cadeado, porque aquilo está levando a pecar mais ainda. Não vale a pena no momento. H. Tenha em mente os salmos, hinos e cânticos espirituais que você memorizou. Efésios 5, 19 e 20. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Letra aí, irmãos, pense em como você pode encorajar outros membros crentes da sua família e estimulá-los ao amor e às boas obras. Agora sim, Hebreus 10, 23 e 25, o texto que me ficou devendo lá atrás. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Isso que nós vimos até agora, irmãos, é a parte apenas do pense biblicamente, certo? Não é esse o sentido do texto, mas pegar um pouquinho do que diz o texto de Provérbios, como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Esse texto é um pouco mais complexo na tradução do que parece. Mas o poder, irmãos, do conceito aqui, bíblico, tá? Ninguém está falando de neurolinguística aqui, não. O poder do conceito bíblico correto aqui é inconfundível, insubstituível. Você pensar o que a Bíblia pensa. Por isso, irmãos, que o livro que nós lemos, O Resgate do Pensamento Bíblico, o título original dele é Pense Biblicamente. Certo? Inclusive era o título em português, eles mudaram depois. O Resgate do Pensamento Bíblico, o título que John MacArthur deu é Pense Biblicamente. O que ele faz? Ele confronta, né, as ideias da sociedade com o pensamento bíblico. E você começa aqui. Porque, irmãos, tanta gente tem 10, 20, 30 anos de vida cristã e mal percebe feminismo, machismo e um monte de ismos do mundo na sua forma de pensar. Porque não substituiu apropriadamente pelo pensamento bíblico. Até decorou versículo, decorou quantas voltas Josué deu ao redor de Jericó, e lembra exatamente do que Acã pegou lá em Jericó, fatos bíblicos, mas não aprendeu princípios transformadores de vida. Bem, agora que eu penso biblicamente, ou pelo menos já sei o arcabouço do que é isso, número 2 vai falar sobre fale biblicamente. Agora nós já estamos indo para o campo das ações, ok? Vamos mais ainda no número 3, mas olha lá. A. Confesse os seus pecados àqueles contra quem você falhou na prática do amor bíblico, incluindo os pecados relativos ao fracasso em cumprir suas responsabilidades. Confesse qualquer pecado de que possa se lembrar e que ainda não tenha sido confessado, certo? Tiago 5,16, tão conhecido. Bora, gente, um pouquinho mais rápido, senão o nosso tempo não dá.
5,16. Não está aí? Tá. Confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Muito bem. Esse versículo, irmãos, e o do lado, 1 de João, faz o conjunto perfeito da restauração. Você confessa aqui, não tem perdão de pecado nisso, você está trazendo na sua culpa e a admissão de culpa diante da pessoa com quem você pecou, certo? E você depois confessa aqui, ou antes ou depois, né, não importa aí a ordem necessariamente, mas você trata com quem você realmente ofendeu, que foi Deus, ok? Para recordar como confessar os seus pecados, aqueles contra quem você pecou, consulte, aí você tem lá a orientação que nós já vimos aulas passadas. Letra B. Não fale sobre as suas realizações no passado, sobre tristezas ou derrotas, sobre preocupações futuras, comparando-se com outros ou consigo mesmo, ou fazendo promessas arrogantes com respeito ao futuro. Eita, aqui só tem paulada. Vamos lá. Provérbios 27, 2. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Vamos continuar. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mateus 6, 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. 2 Coríntios 10, 12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. E Provérbios 27, 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Perceba, meus irmãos, que o que a lição está dizendo aqui não é o simples ato de falar alguma coisa. Então, por exemplo, você está relatando, já fiz aqui várias vezes, um erro do seu passado para ilustrar um princípio que nós estamos estudando aqui. Não é isso que está falando na nossa apostila. A ideia aqui, meus irmãos, é a pessoa que só fica nisso, entende? O foco do pensar e do falar dela é, por exemplo, suas grandes conquistas. Então, glória para mim, só vive exaltando aquilo que fez. Não há um contexto, não há uma necessidade daquilo no que está sendo dito, né? Nem mesmo um ambiente controlado sobre quem você está falando sobre isso. Ele só vive falando sobre suas tristezas e derrotas, né? O dia, o azar e tal. Às vezes até para atrair uma certa piedade. Não, piedade não tem que ser usada para outro sentido. Um dó, uma pena para consigo. E assim por diante. Então, o que você deve fazer? Pelo contrário, edifique outros falando com gratidão sobre a bondade do Senhor e a transformação que Ele tem operado na sua vida, especialmente nas dificuldades que você tem enfrentado recentemente. Perceba, você também está falando sobre erros, porque está falando sobre transformações. Mas o contexto e a motivação é outra. Não é apenas falar por falar, né? Mas é para ilustrar o que Deus está fazendo na sua vida. Lucas 10, 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Muito bem. Seguindo, não se detenha em difamação, mexerico, discussão, nem use palavras que não sejam para edificação dos outros. Provérbios 10, 18 e Efésios. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Você vê, meus irmãos, como isso é uma coisa muito sutil para você descobrir se você está obedecendo ou não. Por exemplo, eu estava lendo ontem o finalzinho da carta de Timóteo, na preparação da mensagem, e Paulo fala, Demas me causou muito mal. Alexandre Latueiro me causou muitos males. Logo acima ele fala, Demas me abandonou amando o presente século. Paulo estava falando bem ou mal dessas pessoas? Mal. Então, peraí, será que Paulo nunca fez autoconfrontação? É porque são coisas distintas, certo? Você relatar o mal que alguém fez não é falar mal da pessoa. São coisas muito diferentes. Grande parte disso, irmão, está na sua motivação. Por que você está falando mal disso? Ontem mesmo,
eu denunciei e falei mal de uma igreja. Eu tenho que botar muitas aspas nisso, porque a fachada do prédio já parece uma boate, que está usando de coisas do mundo, né? Chamando jovens para reunião, usando termos como novinha, um termo chulo, um termo usado de maneira ruim no mundo, como tema de culto. E eu estava denunciando e falando mal, sim, desse tipo de grupo, que não posso chamar sequer de igreja. Entende? Então, isso não é. Estou falando mal no sentido de fofoca, de mexerico, estou denunciando uma coisa pública, tá nas redes sociais, eles mesmo colocam o anúncio do que está acontecendo ali, certo? Esse é o pastor que eu falei semana passada, que estava cantando música do sertanejo na hora da mensagem, em vez de pregar, né? Enfim, cada um dá o que tem, né? Não tem para dar como. Então, a ideia aqui, meus irmãos, é da maledicência, da fofoca, de você querer denegrir a imagem da outra pessoa, geralmente em benefício próprio. Ok? Então, é importante nós entendermos a diferença aqui. Certo? Então, vamos lá. O irmão mais novo fez uma coisa muito ruim. Então, o irmão mais velho vai lá e diz assim: mano, olha só, se você não falar com o papai e mamãe, eu vou falar. Então, você tem até o dia de hoje para você resolver isso e confessar o que você fez. Certo? Passa o tempo, o irmão mais novo não vai. O mais velho diz assim: eu falei com você. Fala assim: olha, papai e mãe, o fulano fez isso, isso, isso. Isso não é a mesma coisa. Você soube do pecado de alguém, você se torna responsável por aquele pecado. Não tem condição de você fingir que não está acontecendo. E você precisa ir, porque o seu irmão, agora o mais novo no caso, precisa de tratamento, precisa de ser confrontado com o seu pecado. Ok, irmãos? É importante a gente separar as coisas, porque o julgar é jogado, né, aí como se fosse simplesmente não ter opinião. Você nunca pode dizer tal coisa está errada, porque você estaria julgando a pessoa. Isso não é o que é julgamento bíblico. Quando em outro texto, né, se não me engano, Tiago fala para nós não julgarmos o nosso irmão, a ideia é exatamente de ter um juízo de valores sobre ele ou sobre ela, isso é uma coisa que não é da minha conta e não é algo essencial, certo? E aí eu fico falando, fulano é materialista porque ele comprou um carro. A minha ideia é que eu não quero comprar um carro porque eu quero usar meu dinheiro de outra maneira, mas se ele comprou o carro, ele tem que resolver isso com Deus. São questões pessoais que não posso dizer que a minha regra vai se aplicar à regra à vida do outro necessariamente. Quando não é pecado, ok? Estão entendendo, meus irmãos? Ah, pastor, mas de repente comprar o carro não era a coisa mais sábia na vida dele, deveria de repente ter investido numa casa própria. Legal, vai lá e dá o conselho para o irmão. Em vez de ficar assim, você viu o que o irmão fez? Comprou o último Ford Fusion, aquele que estaciona sozinho. Mora de aluguel. Irmão. Até ensinar isso aqui me dá asco. Vai lá e vai com o meu irmão, senta aqui. Primeiro lugar, quero dar a volta no seu carro. Segundo lugar, eu quero dirigir Ford Fusion. Eu não quero comprar um Ford Fusion. Isso é uma coisa completamente diferente, né? Pastor, vou comprar um Mustang. Ô, primeirão, para dar a volta nele. Mas depois eu vou lhe perguntar. O senhor orou sobre isso? O senhor orou para comprometer, nem sei quanto custa um bicho desse, 200 mil reais do seu orçamento. Você pode pagar isso daí? Está usando de maneira sábia? Mas não se preocupe, irmão. Eu nunca vou chamar a equipe ministerial para disciplinar você. Você comprou carro A, B, X, Y. Ou comprou um tênis de 3 salários mínimos para o seu filho. Eu acho que é um péssimo uso do seu dinheiro. Certo? O dinheiro é seu para rasgar, né? Vou fazer o quê? A gente tem que começar a separar, irmãos, o que é opinião pessoal, né? Por exemplo, para mim, uma boa parte, pela metade aqui tem uma péssima escolha em time de futebol. Mas o pecado é seu. O pecado não, mas a escolha é sua. Posso fazer nada, né? Essa sua verdade aí não é a minha verdade. Essa é a verdade que você falou aí. Eu estou levando um tempinho aqui, meus irmãos, porque são questões, né? É claro que difamação, mexerico, é fácil você determinar, né? Até discussão. Palavras que sejam para edificação já começa a ficar nebuloso. O que você está falando? Do que você está tratando?
Olha a letra D como fica mais fácil. Não traga à tona o pecado alheio de modo acusador ou vingativo, seja diante de outros, de você mesmo ou da pessoa que pecou. Provérbios 17:9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Porque o nosso papel, meus irmãos, é ajudar o irmão, olha aqui no próximo, na reconciliação com Deus e com outros, tendo cuidado de seguir as diretrizes bíblicas que nós já vimos. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A ideia aqui é, não, irmão fulano e irmão Beltrano não estão se falando. Eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para resolver isso. Deixa eu ouvir um lado, deixa eu ouvir outro. Bora sentar, bora tomar um café juntos para a gente resolver isso daí. Esse devia ser o meu papel, esse devia ser a minha motivação, certo? Para resolver quaisquer problemas que hajam entre A ou B. Eu sei, irmãos, às vezes não é fácil, certo? Porque vocês juntos os dois parece uma rinha de cachorro, mas ou de galo, se quiser. Mas o propósito deve ser esse, mesmo não sendo uma tarefa fácil de se fazer. Letra F, irmãos. Ensine os princípios de instrução e disciplina bíblica a cada membro da sua família. Pais, confessem, já lembro do Deuteronômio, né? Confessem aos seus filhos qualquer filosofia ou ideia não bíblica que vocês tenham usado para criá-los. Expliquem a eles porque elas não estão de acordo com a Bíblia e peçam perdão, especialmente se foi algo que aconteceu antes de você ter esse esclarecimento, né, meus irmãos, sobre o quão ruim tais filosofias e pensamentos mundanos eram. Às vezes, irmãos, você não aprendeu em nenhum livro, você foi fazer um treinamentozinho sobre isso, não. Às vezes a gente pega dos nossos pais. Eu sou de uma geração que às vezes a criança aprontava no meio da rua levava um pescoção mesmo e tal, né? E hoje eu ensino que obviamente não é assim que se disciplina filhos. Então, se eu tivesse feito isso antes de aprender como realmente disciplinar filhos, cabe a mim chegar, filho, olha, papai não agiu certo porque eu não aprendi da maneira correta. Agora eu vou fazer do jeito certo, tá? E você vai continuar sendo disciplinado, só que agora vai ser, né, entre quatro paredes. Ou seja, para a criança ele vai dizer assim, valeu aí. Agora eu já aprendi que pelo menos não vou passar vergonha pública, mas vou ser disciplinado da mesma maneira. Muito bem, irmãos. Pense, fale, agora haja biblicamente. Conceda perdão aos outros como Deus o concedeu a você. A gente vai dar uma corrida aqui, irmãos, tá? Já vimos bastante sobre isso, Efésios já lemos também. Memorize versículos bíblicos e consulte passagens bíblicas relacionadas à solução de problemas específicos da sua família. Memorize também salmos, hinos e cantos espirituais que você possa usar no futuro em momentos oportunos. Eu quero fazer um destaque aqui, meus irmãos. Não sei quantas vezes por ano os jovens me perguntam assim, pastor, é pecado ouvir música secular? Eu digo, claro que não. Mas deixa eu fazer uma pergunta para ti. Antigamente a gente falaria assim, na sua estante de CD, depois passou assim, no seu pendrive, agora no seu Spotify. Quais são as principais playlists? Então o problema, meu irmão, não é se seu filho, se você gosta de repente de ouvir, sei lá, não vou mencionar nomes, um cantor tal, a cantora tal, o grupo tal. A questão é, qual é o maior investimento na sua vida? Porque, meus irmãos, eu também gosto de ouvir algumas músicas seculares. Agora, elas não me proporcionam absolutamente nada. Nada de real, entendeu, irmão? Nada, é só entretenimento, puro, simples entretenimento. Outro dia eu estava ouvindo a coleção de músicas de filmes. Eu gosto muito de filmes, eu já falei várias vezes. Os hits que ficaram famosos por causa de filmes. Então estava lá uma playlist no Spotify, né? Trilha sonora de filmes famosos. Então teve um desse filme, outro do outro, tal. E legal, tal. Na volta de carro, eu mudei e botei do irmão que vai estar conosco em setembro na nossa conferência. Teremos um cantor como tivemos o Stênio um tempo atrás, né? E estava ouvindo. É totalmente diferente. É incrível, meus irmãos, o que boa música cristã faz na sua vida. Como que mexe com você. Especialmente, é claro, se a letra está refletindo a palavra de Deus. Você está lendo a palavra de Deus, só que está cantando. Então, esse é o meu ponto aqui, e é o ponto do que está escrito aqui. É encher a sua vida de versículo bíblico, de boa música bíblica. Certo? Ter na sua casa, sempre que possível, boa música sendo tocada. Então vamos lá, irmãos. Ore sempre com ações de graças, ensinando os nossos filhos e irmãos a serem gratos
a orar de acordo com a vontade de Deus. Lance todo o seu cuidado sobre o Senhor e ore por aqueles que o perseguem. Lembra que nós falamos sobre preocupação, ansiedade e criação de filhos? Então, eu sei que faz parte da nossa vida, meus irmãos, mas nossos filhos precisam ver em nós não apenas a responsabilidade com as coisas, isso é bom, certo? Mas também o descanso na providência de Deus. Papai não é um bobo alegre, irresponsável, que não faz as coisas, deixa a casa cair aos pedaços e o mundo acabar. Legal, ele não é isso. Mas também ele não é aquele que está o tempo todo ao redor desse problema, sempre preocupado, a pressão alta, a pressão baixa, a glicose sei lá o quê, né, e tal, e desmaiando. Porque está sempre preocupado. Porque a Bíblia que diz, meus irmãos, aos nossos filhos, cabe a cada dia o seu mal, também diz para a gente. E muitas vezes, como ele vai entender isso se eu não vivo isso? Agora eu quero dizer para vocês, irmãos, eu sou o primeiro da fila a dizer que eu luto com isso. O equilíbrio do orçamento doméstico, a chateação com algumas despesas exageradas, né? A luz que sempre tem uma mãozinha que liga, mas não desliga, né? O chuveiro elétrico sendo usado com 45 graus de temperatura lá fora. Eu me estresso com essas coisas também. Mas cabe a cada um de nós, enquanto falamos sobre essas questões, mostrar que estamos confiando em Deus, nos problemas e necessidades da nossa casa também. Identifique todos os sinais de perigo, tais como situações, lugares e contatos pessoais que resultem em tentação, e tome providências imediatas para evitá-los, fugir deles ou resistir à tentação. Muitas vezes nossos filhos não vão gostar de dizer, eu não quero você andando com fulano, ou com aqueles colegas da escola. Mas cabe a nós também alertá-los. Salmo 1, versículo 1 está dizendo aí, né? Sobre a roda dos escarnecedores, às vezes é mais sutil do que os nossos filhos podem perceber. Nisso vale uma coisa importante, irmãos. Nós vivemos uma cidade complicada, ou dias complicados, porque na minha época, sem internet, sem celular, sem nada disso, eu convivia muito mais com o pessoal da igreja do que às vezes eu acho que nossos filhos convivem hoje. Então, de repente, vai aqui, irmãos, até faça agora um plano. De você marcar um sábado, pega os meninos da igreja, ou as meninas da igreja, leva a sua casa para uma festa do pijama, sei lá o quê, alguma coisa para eles poderem conviver mais. Nossos filhos precisam conviver mais entre si. Porque, irmãos, se o melhor amigo, vou botar aspas, porque eu não acredito em melhor amizade com o incrédulo, se o melhor amigo do seu filho é o menino lá da escola que é meio suspeito, que talvez você ache até que é meio maconheiro, sei lá o quê, alguma coisa está muito errada. Porque o seu filho não consegue sequer avaliar o caráter das pessoas com quem ele convive. Mas talvez seja porque ele, ela ou ela não tem oportunidade de estar com o pessoal da igreja. Aquele colega seu lá da escola, não. Aí seu filho chega, rapaz, o Eduardinho falou que ele passou em 10 com tudo colando, achei mó barato. Epa! Seu filho não cola, mas acha engraçado que o Eduardinho cola, o melhor amigo dele contou isso, né? Um grande feito. Preocupante. E talvez seja simplesmente porque, quando é que seus filhos veem o amiguinho da igreja? Domingo na classe, acabou. Onde às vezes necessariamente para ele ainda não é exatamente tão legal assim, né? Então a gente precisa às vezes tomar cuidado, meus irmãos, se a gente não está falhando em proporcionar aos nossos filhos até inclusive esses momentos, né? Aí. Letra E. Corrija os erros cometidos e busque a reconciliação com aqueles que você ofendeu. Lembre-se de que, embora você já tenha confessado seus pecados, precisa mostrar ativamente a sua determinação de mudar. Já vimos isso aqui de diversas formas, né? Pais, faça uma revisão em como os pais provocam os seus filhos a ira. Tá? Lição 16, páginas 10 a 12. Já está aí na sua apostila para você poder acompanhar. Abençoe outros mediante expressões tangíveis e genuínas de amor bíblico e serviço, incluindo as suas responsabilidades diárias como membro da família, estudante, patrão, empregado, colega de quarto. Irmãos, eu sei, é incrível como muitas vezes nossos filhos acham que todo mundo deve fazer tudo para eles, mas quando nós pedimos alguma coisa ou mandamos, é um enorme esforço para que eles possam fazer.
Então, por causa disso, você deve abandonar e deixar o reizinho viver a vida dele. Não! De jeito nenhum. Se fizesse com satisfação, seria melhor, porque ainda ia ganhar galardão. Fez de má vontade, vai fazer da mesma maneira. Seus filhos já moram na sua casa, não pagam aluguel. Né? Sustentado por você e tudo mais, ainda quer tudo numa bandeja de prata? Uma coisa está errada nisso daí. É péssimo, irmãos, quando pais, mães, né, ficam repetindo aquela frase, sua mãe já deve ter dito assim, aqui não tem empregada não, significa que está empregada sim. Porque seus filhos estão fazendo alguém de empregado. Sua mãe falava isso? Pois é. Todo mundo. Por quê? Porque não quer fazer o que deveria fazer. Acho enorme esforço. Vive se comparando. Por que fulano não vai fazer? Porque você vai fazer 2 vezes agora. Porque reclamou. Nós temos, meus irmãos, que preparar a gente mais pronta para a vida. Mais capacitada para daqui a pouco cuidar da sua própria casa. O garoto, irmãos, no mundo antigo, cedinho saía para caçar com o pai. Ficava em casa, no seu videogame medieval, né? Dungeons and Dragons medieval, enquanto o pai ia caçar. Bora, menino, pega o seu arco. Bora pegar um javali ali, senão não tem comida na mesa. E ia. Hoje, a lei, se você botar seu filho para trabalhar, você tem um negócio, botar seu filho para trabalhar desde pequeno, você vai preso. Infantilizam as crianças. Lugar de criança na escola. Está indo no outro período. É jogando videogame. O dia inteiro, se possível. Lembra como antigamente os ofícios dos pais eram automaticamente passados para os filhos? No meio do caminho, com a expansão da universidade, o conhecimento, é claro, alguns dizem, pai, olha, eu não vou querer ser sapateiro, eu quero ser doutor. Joia, filho, então bora, né? Mas via de regra, qual era a profissão de José mesmo? Qual era a profissão de Jesus mesmo? Então isso passava de pai para filho. Hoje, não se passa absolutamente nada em grande aspecto, né, irmãos? E aí a gente tem que tomar muito cuidado para nós não reproduzirmos, irmãos, esses danos que a sociedade tem causado a si mesmo, quando danifica a família. Com certeza. Muito bem. Abençoe outros, expressões tangíveis, né? Porque o amor bíblico deve ser demonstrado, independente do que você sente, mesmo que seja que alguém esteja alguma coisa contra você, isso é o número 2, com bondade e sensibilidade, o número 3, aproveitando todas as oportunidades para ministrar aos outros. Número 5, praticando a mordomia bíblica para honrar o Senhor. Nós estamos repetindo o princípio, irmãos, que nós já vimos em outras partes do nosso estudo, e a gente precisa realmente terminar aqui. Letra G, sempre necessário dirigir uma mesa de conferência. Vimos na outra lição, né? Sobre a necessidade de você sentar para tratar os problemas, quando eles realmente precisarem ser assim. Corrija as deficiências que há em sua vida devido à falta de disciplina ou negligência. Então, primeiro aqui, depois lá. Letra I. Seja fiel em estabelecer e manter um tempo consistente de culto doméstico. No jeito, da maneira, como você combinar com a sua família. Mas uma das coisas mais fáceis, irmãos, de abandonar são as coisas que requerem disciplina. Né? Em 2019 é o ano que eu vou para a academia. Já estamos em maio, não chegou nem, passou perto. 2019 é o ano que eu vou ler a Bíblia toda. Tu não terminou nem Gênesis. Coisas que requerem disciplina são difíceis de se manter. Muito difíceis. Esse ano eu perco 20 quilos, não perdeu nem meio. E assim vai. Né? Esse ano eu vou ganhar uma pessoa para Cristo. Você não fez ainda nem a lista de alvos evangelísticos. Já estou antecipando que eu vou dar uma bordoada hoje à noite sobre isso. Está no texto, não posso fazer nada. Quem fala em planejar, irmãos, planeja falhar. Não vai acontecer, não vai cair do céu, não vai simplesmente se materializar na sua vida, né? Só por força de vontade. J. Para cada tarefa que seu filho deva cumprir, especialmente para aquelas rotineiras, treine-o oportunamente usando os procedimentos com que Jesus treinou os seus discípulos. Se necessário, peça a um amigo cristão que o ajude a manter os seus filhos responsáveis pelo cumprimento do plano básico do plano de emergência, até que se tenha estabelecido um novo estilo de vida piedoso.
Quando oportuno, procure aconselhamento bíblico. Ponto K aqui, meus irmãos, é que às vezes eu preciso de ajuda de gente mais experiente em alguns problemas que eu posso enfrentar com os nossos filhos, certo? Meu filho está passando por isso. Já eu e minha esposa já fizemos isso, certo? Procure um pastor mais experimentado em determinada área de aconselhamento bíblico. Como que a gente trata essa e essa área aqui, certo? Podemos ouvir uns bons conselhos ali. Letra B, irmãos. Conforme a necessidade, ensine os seus filhos a preencherem uma folha de trabalho, pensar e fazer. Suplemento 10, lá no final. Usando instruções do suplemento 9, de pensar e fazer. Incentive e ajude cada filho a colocar em prática o seu plano básico e a cumpri-lo de coração como para o Senhor. Ajude cada um dos seus filhos a desenvolver um plano de emergência para lidar com situações inesperadas que costumam resultar em tentação, especialmente nos relacionamentos familiares. Achei engraçado uma vez no filme em que a menina era tão metódica, tão assim, que ela tinha um plano de 5, 10, 15 anos. Ela tinha 8 anos de idade. Claro que isso era uma sátira, né? Uma pessoa hipercontroladora, né? E tal, e ela extremamente frustrada porque tal coisa que talvez fosse acontecer poderia atrasar o plano dela em 2 semanas. E eu falei, Jesus, é só uma sátira realmente para espelhar isso. Contudo, irmãos, nossos filhos não podem ser largados a si mesmos quanto ao futuro. Certo? Mais do que apenas cobrar, filho, o que você quer ser quando crescer? Quer ser astronauta. Que lindo. É lindo com 3 anos. Com 15, não. O que você quer ser quando crescer? Astronauta. Meu filho, não gosto de física. Já parou para pensar o que você tem que saber para ser um astronauta para começar a conversa? Pergunta ao Marcos Pontes, ministro da tecnologia lá. Ele é ministro da tecnologia não porque ele foi astronauta, mas porque ele é versado, tem não sei quantos PhDs, não sei quantos doutorados em um monte de área de ciência. Mas o menino quer apenas porque ele achou legal, Star Trek, sei lá. 15 anos de idade, alguma coisa ficou pelo caminho. Não há plano do futuro. O que ela planeja fazer? Quanto a isso, irmãos, é importante salientar que não é apenas profissional que eu estou falando. Que tipo de pai ele vai ser? Que tipo de mãe ele vai ser? De esposa, de esposo? Talvez você esteja criando dentro de casa sem saber uma feministazinha, porque lá fora sua filha está aprendendo um monte de tranqueira que você ainda não percebeu dentro de casa. Como eu disse, né? Quem tem gente solteira em casa e você está trabalhando, chega em casa, o almoço não está pronto. Jesus, para onde foi o mundo? Uma coisa está muito errada. Porque se depende completamente dos outros, não se tem plano, nem projeto, nem capacitação alguma de vida. Muito bem, irmãos. Vamos pular aqui, meus irmãos. Essa letra D é sobre o plano de emergência para lidar com situações inesperadas que costumam resultar em tentação, especialmente nos relacionamentos familiares. Ou seja, nossos filhos precisam saber lidar com as surpresas, né, da nossa vida. E aí, peça ajuda a Deus sem demora, faça uma revisão de versículos bíblicos. Nós estamos revendo a base de como nossos filhos vão poder lidar com, novamente, questões surpresas na sua vida. Procure adquirir imediatamente a perspectiva de Deus. Pronto, isso aqui vale o nosso destaque. A despeito dos seus sentimentos e das circunstâncias, encare a situação como uma oportunidade para crescer no amadurecimento espiritual. Vai aqui um estudo de caso. Fulano me procurou uns anos atrás porque a sua filha estava absolutamente depressiva porque havia terminado com o namorado. O mundo acabou. Uma menina de 17 anos de idade terminou um relacionamento de 9 meses e aí, ó vida, ó azar, posição fetal chupando o dedo, né? E eu falei assim, ela é cristã? Sim, cantava no coral, cantava não sei o que, mas a vida acabou para a menina. Eu falei, meu irmão, sua filha, primeiro tem que checar se ela realmente é convertida. Segundo lugar, ela trabalhava na igreja, mas ela não tinha uma vida espiritual profunda. Meu irmão, você acabar com um amor, você entrar num processo de depressão por causa disso, o Bruno vai tratar isso semana que vem, meus irmãos, mas tudo começa com a falta de perspectiva divina. Sabe que Deus dormiu no ponto, o guarda de Israel pestanejou? Vou ficar titia, 17 anos de idade. Nunca mais vou casar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Uns dramas
desproporcionais para a idade, para a situação e para uma moça cristã. Ok? As moças já sabem que não terão empatia nenhuma da minha parte num caso desse, né? Eu falei, você precisa sacudir a sua filha biblicamente de que ela não está agindo como uma moça cristã. Não está mesmo. Você parou para pensar, já disse para ela que isso pode ter sido o maior livramento que já aconteceu na vida dela? Que Deus tem uma perspectiva diferente sobre a vida dela? Que Deus tem um controle da vida dela? Porque são todas noções bíblicas, irmãos, que ela não está considerando. Quando eu digo, irmãos, que lá no final da conta, depressão se origina em pecado, o pessoal me apedreja nas redes sociais. É ou não é? A menina está em processo de depressão. Claro, porque está rebelde contra a vontade de Deus. Deus decidiu na vida dela que ela não ia continuar aquele relacionamento. Ponto. Vai doer, vai chorar, chora um pouquinho, come um pote de sorvete. Nos filmes elas fazem isso, pelo menos, não sei. Come um pote de sorvete, depois segue a vida. Não era esse, vai ser outro. Ou não. Também faz parte da vida, né? Entende, irmãos? Então é preciso ter essa perspectiva de Deus que deve estar acima dos nossos sentimentos, pois Deus fará com que todas as coisas cooperem juntamente para o seu bem. Não precisa repetir Romanos 8, 28 e 29 para a nossa igreja, né? Lembre-se de que você pode fazer todas as coisas fortalecida em Cristo, pois a sua adequação vem de Deus e não de uma força interior natural. Lembre-se também de que sem Cristo você não pode produzir frutos. 2. Louve e glorifique a Deus por Ele ser suficiente mesmo nas suas áreas de fraqueza. Ele é poderoso para guardá-lo de tropeçar e apresentá-lo sem mácula e com grande alegria diante da sua glória. Esse texto de Judas nós lemos mais cedo. Eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos, que eu destaquei esse exemplo quase semi-ridículo aí dessa jovem, mas veja bem, isso também se aplica a nós adultos com as grandes questões, né? Desemprego, por exemplo. É sério, claro que é. Agora, veja bem, não pode perder o controle. Lembre, meu irmão, já falei várias vezes, o Deus da entrada nos recursos humanos, né? Olha, Deus, vamos lá assinar o contrato e tal. É o mesmo Deus da saída dos recursos humanos. Entende isso? O mesmo Deus que deu o emprego é o mesmo Deus que lhe tirou o emprego. Então Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. E nós precisamos aplicar isso, irmãos, aquelas áreas que a gente perdeu o controle, né? A gente não tem como modificar a realidade, apenas por querer ou estalar os dedos. Né? Vai agora aparecer um emprego aqui? Não, não vai. Eu tenho que procurar, tenho que orar, tenho que me comunicar para ver se aparece uma porta de emprego. Mas eu não posso mudar a situação num piscar de olhos. Mas eu posso confiar que Deus não perdeu o controle das coisas. Eu estou tentando ajudar um colega, irmãos, que as igrejas todas que prometeram que iam ajudá-lo na implantação de uma igreja no interior de um determinado estado, todas o abandonaram, a não ser 2. Ele está hoje com R$690 de sustento. Então eu pedi para ele fazer uma carta, eu destaquei algumas igrejas que eu sabia que poderia ajudar e tal, e fomos. Mas eu glorifico a Deus, porque o meu colega o tempo todo Deus tem sido bom, Deus tem cuidado de nós, Deus não tem deixado nada faltar. Tem sido uma luta. Ele acabou de ser pai pela primeira vez, a filha dele tem 6 meses de idade. E a esposa, que é enfermeira, a cidade é pequena, né? Já colocaram uma no lugar dela. Ela não volta para o emprego. Então, o céu não está azul, está nublado. Mas a perspectiva qual é? Deus continua cuidando de mim. Então, o que ele está fazendo? Ele escreveu a carta, pedindo apoio à sua implantação da sua igreja. Ele entrou em contato com as pessoas, ele seguiu os meus conselhos. Mas ele continua confiando. Você faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Então, meus irmãos, essas situações vão acontecer na nossa vida. Nós realmente precisamos estar atentos a isso. Estamos encerrando aqui, irmãos. Estamos nos nossos 5 minutinhos finais. Vamos lá. Lembre-se de que Deus olha para o seu coração e não para a sua aparência exterior. O texto do chamado de Davi. Você deve permanecer inculpável perante Deus e seus pensamentos, quer outros tenham ou não acesso a eles.
Ainda que pensamentos pecaminosos lhe venham à mente em circunstâncias imprevistas, confesse-os ao Senhor. Quem nunca, né? Lembre-se de que você não deve julgar a si mesmo pelo tempo que gasta pecando, nem pelo tamanho do pecado, medido por padrões humanos. O que importa é o que você deixou de andar no caminho de Deus, ainda que momentaneamente. O ponto aqui é o seguinte, irmãos. Não é o pecado em si que você deve prestar atenção ou ocupar sua mente e tal. A grande questão é, volta um pouquinho, rebobina. Como que eu cheguei ali? O que eu parei de andar com Deus? Porque o ponto aqui, meus irmãos, não é eu estou hiper bem, 130% aqui andando com Deus, daqui a pouco... O que aconteceu? Isso não existe, irmãos. Isso virtualmente não existe. O que acontece, irmãos, é que eu, em algum ponto, certo, da minha caminhada ali atrás, eu comecei a sair do caminho com Deus, e aí aquela queda acontece. Tá? Ninguém morre de véspera. É um processo, assim como a santificação. A anti-santificação é um processo terrível na nossa vida. Vem com a negligência do devocional, da leitura bíblica, da vida de oração, do congregar. São disciplinas espirituais que nos ajudam e que vão complementar o crescimento de Deus na nossa vida. Chegando ao final, seja grato pela oportunidade de ser um servo de Deus na circunstância atual, não na ideal, na atual. Estabeleça como você dará glória a Deus e procure meios para edificar os outros servindo-os. Aplique o seu plano de emergência logo que você perceber que está sendo tentado a pecar em qualquer área da sua vida. Volte então à prática daquilo que está registrado no seu plano básico. Irmãos, em suma, nessa questão de criação de filhos, né, e toda essa questão que nós vimos de culto doméstico, etc., é muito trabalhoso, mas é muito recompensador. O que nós temos que parar para pensar, meus irmãos, é o que eu quero lá na frente, certo? Então, assim, eu quero ser astronauta, né? Então, lá estou eu na minha adolescência, o que eu vou fazer? Eu vou afundar em física, química, matemática, eu vou estudar para poder preencher as lacunas. Preparo físico, com certeza, né? Porque você tem que ter um bruto preparo físico para ficar lá no espaço perdendo massa óssea e muscular, enfim, tá? Ou então você vai parecer o camarada que eu encontrei uma vez na academia, eu estava lá malhando, aí chegou um camaradinho meio gordinho, né, barrigudinho, assim, fora do peso, não estava obeso, mas você via claramente que ele não era muito fã de esporte não, né? Só alterocopismo, alterogarfismo, assim por diante. E aí ele chega lá, chegou o nosso instrutor, né, um camarada desse tamanho, 120 quilos, né? Pois não, mostrando que ele era instrutor mesmo, né, que ele podia ajudar. Tá? Aí o camarada chegou assim, então, eu passei na prova da Polícia Federal, aí eu vim aqui para o senhor me ajudar na parte do teste físico. Aí o Rony perguntou, e quando é a prova? Ah, daqui a 1 mês e meio. Aí o Rony, olha, eu sou bom, mas milagre não faço não. Ele é bem sincero. Camarada com 1 mês e meio, não conseguia fazer uma barra, não conseguia correr 100 metros e queria passar na prova da Polícia Federal? Era melhor nem ir para não passar vergonha. Ele podia dormir na academia, meu amigo, ele não vai chegar lá. 1 mês e meio você não consegue esse tipo de progresso. Nem para fazer filme em Hollywood ganhando 10 milhões. Eles vão 6, 8 meses antes para ficar daquele jeito. O ponto aqui, meu irmão, você tem um plano, certo? Vida, família, etc. Ele não vai cair do céu. Especialmente porque de vez em quando você está indo bem no plano, né? Aí você faz, cava um buraquinho na sua frente, só para tornar a coisa mais interessante. Aí cai no buraco, tem que sair do buraco, tem que restaurar o que não deveria ter estragado e começar de novo. Quem nunca, né? As cicatrizes que a gente carrega na vida. Mas o ponto é, o que você espera? Sabe, irmãos, nós, de novo, desculpe assim, mencionar tanto essa gente, eu de maneira nenhuma os idolatro, não sei que são pecadores e tudo mais, mas eu acho que exemplos piedosos são colocados ao nosso redor por graça de Deus. Quando você vê a família que eu acabei de mencionar, e você vê que lá atrás, você se lembra da Sutton, aquela mulher que passou no nosso devocional, que escreveu a frase, falou a frase, eu não recebi nenhum chamado, eu ouvi uma ordem e obedeci? Sophie Sutton, né? Uma coisa assim, o nome dela, enfim. Você sabe quem ganhou essa mulher para Cristo? A sogra, o sogro, desculpe. Não, desculpe. O pai da sogra do Davi Merck.
Jack Wurtson, fundador do Palavra da Vida. Eu contei essa história em outra aula, né? Ele estava pregando nas ruas de Nova York e a Sophie se converteu ali num culto ao ar livre. Eu estou indo lá atrás para mostrar, meus irmãos, o legado que vem. E ele é pai da dona Mary Ann, que casa com o seu Davi Cox, que tem uma filha que casa com o Davi Merck, que tem, eu nem sei mais a conta de quantos filhos Davi Merck tem, mas 6, 7, 8 filhos. E todos eles andando no caminho do Senhor e com netos que estão indo pelo mesmo caminho, a maioria envolvida no ministério. Se isso não é legado, eu não sei mais o que é. Agora, meus irmãos, não cai do céu. Não cai. Não se materializa simplesmente porque eu quero, estalo os dedos. É trabalho. É difícil. E o mais difícil é você olhar para trás e ver assim, não acertei aqui. Como é que eu faço, Senhor, para corrigir isso? E a contar com a graça de Deus, é claro, que Ele vai sempre estar presente na nossa caminhada. Mas lembre-se, soberania de Deus, responsabilidade humana. Muitas vezes, meus irmãos, a soberania de Deus olha para a responsabilidade humana que não está acontecendo e diz, não vou fazer tal coisa na vida do meu servo. Porque na casa, na vida, na igreja dele, as condições de pressão e temperatura não favorecem que tal e tal coisa aconteça. Que Deus, irmãos, tenha graça e misericórdia de nossas vidas, que são pais os que um dia serão, nós possamos realmente ter plano sobre plano sobre plano e ensinar os nossos filhos a serem assim também nas suas próprias vidas. Vamos orar? Deixa eu colocar de pé. Deus querido, muito obrigado mais uma vez por uma lição preciosa da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, em tanto conteúdo, e obrigado por termos esse conteúdo nas nossas mãos. Nós podemos, ó Pai, trabalhar as nossas vidas. Ajuda-nos a modificar decisões, ações. Tira a ansiedade e como ela prejudica as boas decisões da nossa vida. Dá-nos, ó Deus, a graça de viver de maneira que a Tua Palavra se perpetue em nós e nas gerações que virão depois. Abençoa o nosso dia de descanso e traga-nos à noite para louvar o Teu nome, aprender da Tua Palavra e estar em comunhão com os nossos irmãos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.